E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva, você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Hoje vamos falar do VILG, o último fundo da nossa carteira boleiro. Se você não está entendendo nada, eu fiz uma brincadeira aqui, montei como se fosse um time de futebol a carteira de FIIs. Isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, não é uma carteira recomendada, é apenas a minha opinião, a opinião de alguém que está começando agora na bolsa. Mas se você ficou curioso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu explico como eu montei essa carteira aí, cada um deles. E deixa aqui para mim nos comentários, você tem algum desses fundos aí já na sua carteira? Dito isso, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Hoje vamos falar dele, do Vinci Logística, ou VILG11, como ele é conhecido. Está sendo cotado atualmente aí na casa dos R$ 128, um fundo bastante líquido, tem uma boa liquidez diária, vamos falar mais da liquidez durante o vídeo. O último rendimento dele foi de 60 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,47%. Seu valor patrimonial da cota é de R$ 112,91, o que dá um PVP de 1,14, ou seja, ele está um pouquinho acima daquela fronteira entre 0,90 e 1,10, que é um intervalo bacana para se adquirir os fundos imobiliários. Mas no vídeo de hoje, lá no final, vamos fazer um fast fee, ou seja, uma comparação rápida com outros fundos do setor. Fica até o final e a gente vai ver se ele está melhor ou pior do que seus pares. Falando um pouquinho das cotações, vemos aí que ele saiu lá no início de 2019 dos R$100 e poucos para 151 no final do ano. Foi sua cotação máxima histórica. Em março deste ano, obviamente, assim como todos os outros fundos, ele foi lá embaixo, abaixo de 90, mas rapidamente se recuperou, ultrapassou a casa dos R$120, terminou recentemente sua quinta emissão de cotas e a cotação voltou a subir. Falando um pouco sobre os dividendos desse fundo, vemos ali que nos últimos 12 meses ele deu 5,85%. Lá na frente a gente vai ver um outro gráfico que dá um pouco de divergência, ele aponta 6%, mas isso se deve a um mês ou outro que acabou não entrando na conta. Vem realmente entregando de modo consistente os dividendos, e a gente vai ver na comparação com outros pares que ele não tem ficado para trás. Nessa outra tabela aqui do site Funds Explorer, vemos o dividend yield histórico. Ele teve ali em fevereiro de 2019 um percentual atípico, depois se estabiliza ali na casa do 0,70, cai para 0,60, e nesse ponto aí em dezembro de 2019, lembra, foi quando ele teve sua cotação máxima de R$ 151. Então quando isso ocorreu, pressionou o dividend yield para baixo, porque a gente tem que sempre lembrar, quando o preço da cotação sobe, o dividend yield desce. Se a cotação cai, acaba elevando o dividend yield. Aqui uma passada rápida pela geografia do fundo, que está espalhado em 2 regiões do Brasil e em 4 estados diferentes. E sem mais demora, vamos entrar aqui no relatório do Vinci Logística. Quem assistiu ao último vídeo aqui no canal viu que a gente analisou o VISC. Ele e o Vino são da mesma gestora, que é a Vinci Real Estate Gestora de Recursos. O VILG é administrado pela BRL Trust. E aqui do lado direito temos as informações ali do patrimônio, 1,2 bilhões. A Vinci tem uma tabela regressiva, de modo que quando o patrimônio aumenta, a taxa de administração cai. E com o patrimônio líquido que ele tem hoje, essa taxa de administração é de 0,75% ao ano. E ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA. Alguns números rápidos aqui do fundo, destaque do gestor. O fundo acabou de encerrar sua quinta emissão, agora em agosto, e captou 420 milhões. Parte desse valor captado já foi usado para adquirir 80% do Parque Logístico Osasco e também o que faltava, 33%, do Extrema Business Park, onde o fundo tem uma operação com a Tokstok, um contrato de 10 anos, e essas duas aquisições somadas dão 145 milhões. E também o fundo assinou a pré-locação da expansão do ativo Fernão Dias com a Magazine Luiza. Será um contrato de 5 anos, que começa agora em setembro. E aí temos a palavra do gestor, que basicamente destaca a resiliência do setor de galpões logísticos, o que se provou aí durante a crise, mas que precisamos continuar atentos, pois pode ainda ter agravamento da crise econômica no país e no mundo. Mas o fundo tem trabalhado bastante e no mês de agosto recuperou parte dos recebimentos atrasados, sem contar diferimentos, os quais ele ainda vai receber parte dos aluguéis. E aí eles colocam uma tabela com a inadimplência nos meses de fevereiro até agosto. Vemos que essa inadimplência está bastante controlada, porque em abril eles tiveram ali o diferimento de alguns aluguéis.
E já a partir de maio começaram a recuperar esses aluguéis que foram postergados. O que mostra que os gestores eles têm uma boa aproximação dos locatários e conseguem administrar bem essa situação. Aí a tabela de resultado dos fundos, e o que eu destaco aqui é que do resultado total, eles distribuíram realmente tudo ali que tinha que distribuir. Quem quiser depois dar uma olhada mais detalhada, pausa o vídeo aí ou entra no relatório do VILG e se delicie com esses números. Nesse outro gráfico, vemos a rentabilidade bruta do fundo, e eu destaquei ali no final de 2019 e agora, nesse período atual também, a distância da rentabilidade do VILG em relação ao IFIX, ao Ibovespa e ao CDI. E voltando a falar um pouquinho sobre a liquidez, vemos que é um fundo bastante líquido, com um movimento diário, um volume diário, melhor dizendo, de 6,9 milhões, e o número de cotistas, lá naquele gráfico de baixo, que é a parte cinza, vem crescendo muito e de modo exponencial de maio para cá. Aqui o gestor faz uma comparação entre o VILG e o mercado. A gente vê ali a linha azul, é o VILG. Em relação à receita média de aluguel, ele supera o mercado. Em relação à taxa de ocupação média, ele é imbatível. Não é o único, mas ele vem sempre batendo 100% de ocupação. E a inadimplência líquida média manteve-se em zero por algum período. Teve um aumento, obviamente, quando começou a pandemia, mas devido à intervenção do gestor, esse número já está controlado. E aqui temos os vencimentos dos contratos. O VALT seria como se fosse o duration nos fundos de papel, que é o prazo médio dos aluguéis, o prazo ponderado dos aluguéis, que é de 4,3 anos. A maior parte dos contratos vai vencer somente depois de 2023, quase 80%, e vemos ali embaixo que 89% desses contratos são reajustados pelo IPCA, portanto, corrigidos pela inflação. Embora a gente vai ver daqui a pouquinho a maior parte dos contratos seja típico, o fundo tem algumas travas importantes para garantir a segurança e para evitar que o locatário saia imediatamente e isso prejudique o desempenho do fundo. Por exemplo, tempo de aviso prévio, 79% dos contratos tem esse tempo ali de 6 meses, e ali temos também tipo de multa, tipo de garantia, o valor dessas garantias. São mecanismos que dão muita segurança para esse fundo. Aqui temos os locatários e quanto que eles representam da receita do fundo. A gente vê que está um pouquinho concentrado ali na Tok Stock, 25% da receita vem do contrato com eles. Temos ali também Ambev, AGV Logística, Kremer, Foxconn, Grupo Magazine Luiza, Privalha, Parque Logístico Osasco, Pet Love e outros 10 locatários diversos. Aqui vemos o tipo de contrato, típico 61%, temos ali de novo as regiões, 16% na região sul, 84% no sudeste, e 55% desses galpões trabalham com e-commerce, ou seja, é um fundo que está realmente antenado e bastante forte em um setor que só tende a crescer. Mas tem ali também transporte e logística, alimentos, bebida, fumo, saúde e eletrônica. E por fim, vemos aí os ativos do fundo. Temos ali do lado esquerdo o Extrema Business Park, também o Fernão Dias Business Park, o Airport Town Ayrton Senna, em Guarulhos, o CD Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, tem mais um em Extrema, que é o Centro de Distribuição Privalha, e ali embaixo o CD de Cariacica, no Espírito Santo. Continuando, temos aqui também o CD Eldorado, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, BTS Kremer, em Pouso Alegre, Minas Gerais, o novo galpão, que é o Parque Logístico Osasco, e o Jundiaí Business Park, em Jundiaí, São Paulo. E antes de conceituar, vamos fazer uma comparação rápida com outros fundos do mesmo setor, a qual eu chamei Fast FII. Então hoje vamos fazer esse Fast FII de logística. Primeiramente, vamos analisar o patrimônio líquido. Entre os 6 FIIs de maior patrimônio no segmento logístico, o VILG é o terceiro, só atrás do HGLG e do XPLG. Quando ordenamos os resultados pelo dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, vemos que ele é o quinto. Em relação à vacância, vemos que tem vários fundos aí com vacância zero. São 10, faltou aí o BRCO, que também tem vacância zero, e o VILG está ali no meio. Quando se ordena pelo número de ativos, o VILG é o quarto. Ele só é menor que o XPLG, o HGLG e o GGRC, e quando fazemos ordenamento pelo PVP, vemos que em relação aos seus pares, o VILG está com preço muito mais acessível. E é isso aí, galera. Dito tudo isso, vamos agora para o meu conceito do VILG. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, é apenas a minha opinião.
Bom, vimos que ele é um fundo bastante seguro, diversificado, vimos também que ele tem um bom dividend yield, atualmente ele está com um bom preço de entrada e é um fundo que está dentro de um setor que, como nós sabemos, foi muito resiliente aí durante a crise. E na comparação com seus pares, o VILG ele foi muito bem. É por essa razão que eu dou aqui para o VILG 8 joinhas. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, clica aí para se inscrever, clica no sininho para ativar todas as notificações, deixa ele cinza e assim você não vai perder nenhum vídeo. Na próxima semana eu vou falar aqui de um fundo de desenvolvimento, alguns de vocês me pediram, e aí eu volto com ele. Uma ótima semana a todos e um grande abraço. Tchau!